Acreditamos que os sonhos movem o mundo. É a partir deles que as pessoas traçam seus objetivos, seus caminhos e suas estratégias. A XP é uma empresa que tem os seus sonhos. Porém, mais do que tudo, a XP é uma empresa que transforma sonhos em realidade. Estamos concretizando uma ideia que tivemos há muito tempo atrás, a XP TV. A partir dela, estaremos mais próximos de nossos parceiros e clientes, estreitando ainda mais a relação da empresa com o mercado. Para celebrar esse dia especial, estamos compartilhando essa conquista com uma das pessoas que tem uma capacidade única de transformar seus sonhos em realidade, de olhar para um país que tem muitos problemas e enxergar grandes oportunidades. É com grande prazer que recebemos hoje aqui, na XP TV, o Sr. Ike Batista, empresário, empreendedor e presidente do Grupo EBX. Sr. Batista, muito obrigado pela sua presença. Estamos muito felizes de tê-lo aqui hoje. Rossano, Laura, muito obrigado por ter me convidado. Para mim é um orgulho estar aqui, vendo o que vocês montaram aqui, sabe, jovens ajudando a criar um Brasil novo, né? E informação, conteúdo é a essência de tudo isso. Então, parabéns aqui pela essa iniciativa e para mim é um orgulho estar aqui com vocês. Muito obrigado. A primeira empresa do Grupo EBX de estar em bolsa foi a MMX. Hoje, o grupo tem 5 empresas com cotações em bolsa. Analisando elas, existe uma complementariedade muito forte entre ambas. Isso foi planejado desde o início ou as demandas e oportunidades do mercado fizeram isso acontecer? Na verdade, como você disse, a primeira empresa foi a MMX. E a MMX é uma mineradora de minério de ferro. Essencialmente, ela é uma empresa de logística. Então, não é só a mina que você tem que achar, você tem que, de preferência, ser dono da estrada de ferro ou do pipeline e depois do porto onde você acaba embarcando o seu produto. Então, nós chamamos isso um sistema, tá? E quando você pensa em sistema, o que aconteceu no grupo? Foi desenhado o Porto do Açu para receber o minério do projeto Minas Rio, que foi vendido para a Anglo American por 5,5 bilhões de dólares. Acho que isso é um ponto importante de ressaltar, porque foi uma maneira do grupo monetizar, talvez um sonho, como muita gente fala. Mas quando você monetiza um sonho, ele não é mais sonho, né? Ele vira realidade, somente quando entra muito dinheiro. Então, esse megaporto foi desenhado no início para somente transportar ou carregar minério de ferro. Quando nós enxergamos que estávamos no sudeste do Brasil, né, onde nós não temos um superporto. O que é um superporto? Superporto, na verdade, são portos que conseguem, onde você consegue atracar os jumbos dos mares, né? Navios com calado grande, e hoje a dimensão deles, eles inclusive chamam-se de Chinamax, que são navios de 400 mil toneladas. Só para dar uma referência, em Santos é um porto de calado de 11 metros, né? Onde você, na verdade, só consegue parar navios parecidos com 737, aviões 737. Então, na verdade, você não vai ser destino de turismo se você só tem um aeroporto, somente internacional, né? Para receber aviões 737. Aqui é um porto, superporto, para receber os maiores jumbos dos mares. E como tinha uma retroárea toda livre, a gente meio que enxergou que, poxa, aqui podia se fazer um conceito, um hub, né? um superporto ligado a uma gigantesca área industrial, ou criar um polo industrial, e que aí se tornou a LX. Mas isso também vem muito da visão de você enxergar assim, ativos como uma águia, né? De cima, né? E que vem da mineração, porque na mineração, você, normalmente, por exemplo, nossos projetos, o melhor exemplo que eu sempre gosto de usar é a nossa mina no Chile. A nossa mina no Chile estava a 4 mil metros de altura, no deserto de Atacama. Tivemos que trazer água de 200 quilômetros, energia elétrica de 150 quilômetros, criar uma cidade. Então você é meio autossuficiente e você tem que pensar 360 graus porque ninguém vai te ajudar e ninguém paga essas contas. E aí a essência é você, obviamente, enxergar o diamante não polido, que é a mina, no caso da MMX foi o projeto Minas Rio vendido para Anglo, né? Que é um diamante que estava ali, que eu vou te dar alguns números. Hoje aquela jazida tem uns 8 bilhões de toneladas, aquilo se transforma em 4 bilhões de toneladas de produto, a 100 dólares, que é o preço de hoje, tem 400 bilhões de dólares de riqueza na mina vendida para Anglo.
Tá? Então, sim, existe a complementaridade, quer dizer, a LX nasceu, ficou muito maior pela necessidade que a MMX tinha de se criar um porto, né? Nas outras empresas, é outra empresa que você quer saber do grupo, MPX? MPX. MPX, de novo, como você vai fazer um megapolo industrial, você precisa de muita geração de energia. Então, como tem espaço, a gente começou a processar licenciamento para térmicas a carvão, que a MPX é uma empresa única no Brasil, somos os únicos que estamos em construção 3 térmicas, uma em Itaqui, no Maranhão, 3 no Porto de Pecém, no Ceará, e uma gigantesca, na verdade, 3 licenças de 700 megawatts, que somam 2.100 megawatts licenciados a serem construídas no Açu. Então também, ali no Açu funciona. E na OGX e OSX é o estaleiro, né? Quer dizer, como a gente descobriu reservas gigantescas e cresce a todo dia, acho que você vai me perguntar depois um pouquinho sobre a OGX também, né? Também. Então, a OSX, ela nos permite cumprir todas as exigências da legislação brasileira, que é as exigências do conteúdo nacional. Tá? Eu não queria ficar, da mesma maneira que na MMX nós fizemos questão de ser donos da mina, do sistema de transporte e do porto, né, o sistema, na OGX, a OSX é o complemento para você fabricar o equipamento com conteúdo nacional, para você cumprir as exigências da ANP. Porque senão você fica passivo a multas enormes, né? E eventualmente o governo até pode tirar suas áreas. Então, quer dizer, para você ser autossuficiente, eu acho que no Brasil, quer ter sucesso no Brasil, é bom ser dono da cadeia toda. Que nem vocês aqui estão criando conteúdo também, tá certo? Vocês estão meio que controlando parte desse conteúdo. Então acho importante e a cultura por trás é essa. É isso que o senhor chama então de gestão 360 graus. É uma gestão 360 graus que origina das nossas minas, né, complexas, como eu dei o exemplo. As nossas minas que construímos no Amazonas, né, foi a mesma, você não tem logística. A minha primeira mina, por exemplo, eu tive que fazer uma ponte aérea de 100 quilômetros. As pessoas não entendem que atrás do nosso sucesso de 5 anos, tem 25 anos, onde eu construí 8 minas de ouro mundo afora, 5 no Brasil, uma muito grande no Chile e 2 no Canadá. E aí fui para a Rússia, República Tcheca, e onde, na verdade, os negócios nessas áreas são muito mais complexos que o Brasil. O que me fez voltar no ano 2000 e me concentrar meus esforços, fazer um Brasil novo, que vocês estão criando aqui também com a XP, essa juventude aí moderna, super atualizada, criando essa máquina aqui que vocês criaram, que realmente é espetacular. Falando um pouquinho da SX, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre as estratégias da empresa. Foi a empresa que o senhor recentemente abriu o capital dela em bolsa. E a importância dela para o grupo EBX. Da OSX. Da OSX. Eu já tinha abordado um pouco esse tema, né? A OSX uma das coisas importantes que para investidores ou quem nos estuda, é importante que entendam que eu sou fanático por conceitos eficientes. Eu sou fanático por conceitos no estado da arte. Tá? Não gosto de fazer puxadinho. Eu sou empresário anti-puxadinho. Eu não vou fazer algo mais ou menos. Isso também pensando um pouco no Brasil, do futuro dos nossos filhos, de vocês aí, que enxergo que tem a idade dos meus filhos, você pensar 50, 100 anos na frente. Pensar 50, 100 anos na frente, você tem que trazer o que tem de melhor no mundo. Como é que foi desenhado o OSX? A OSX foi desenhada com esses princípios. Tá? Quem é o melhor fabricante de equipamento offshore em escala do mundo? A Hyundai coreana. Então, quer dizer, um dos grandes negócios da OSX foi que nós conseguimos convencê-los a vir para o Brasil e ser nosso sócio com 10%. Tá? Eles, obviamente, entenderam que eles iam fazer parte do maior mercado do mundo de equipamento offshore. Tá? Vou relembrar, isso aqui é muito importante. O Brasil é o maior mercado do mundo para equipamento offshore. Então, nada melhor que gerar o melhor e o mais moderno estaleiro para suprir essa demanda gigantesca
que, para te dar um número por alto, até 2020 tem uma demanda aí de quase 200 bilhões de dólares em equipamento offshore, né? E, então, com a lei de conteúdo nacional, podendo fazer isso com os padrões de eficiência coreano, foi o que nós desenhamos. Então eu estou fazendo o estaleiro para o Brasil no futuro poder exportar equipamento. Quer dizer, eu vou ser competitivo a nível mundial. De novo, não ia querer fazer um projeto também só para atender o Brasil, né? Óbvio que eu tinha que atender a exigência dos 70% de conteúdo nacional, né? Mas já que eu pude juntar todas essas peças e ainda ter uma encomenda que eu tinha dentro de casa de 30 bilhões de dólares, fez da OSX um negócio único. No fundo, a OSX vai ser o maior estaleiro do país, o mais moderno do mundo. Os equipamentos que nós vamos botar lá são mais modernos que os equipamentos que estão funcionando hoje na Coreia, guindastes maiores, máquinas de solda de última geração, tá? No Brasil. Então, é um sonho, sabe? E graças a Deus eu tinha uma demanda interna de 30 bilhões de dólares que justificam você construir um estaleiro de 2 bilhões de dólares. Só isso já paga essa conta. Né? E na verdade, na essência, estou trazendo para o Brasil algo tão moderno que eu acho que eu chego, na mídia chegou, eu falei um tempo atrás que eu estava realmente comparando aquilo com a Embraer dos mares, né? Porque nós compramos todo o know-how. Vai acontecer aqui 38 anos de experiência da Hyundai vão ser transferidas para o Brasil. Então, derivado do estaleiro, nós estamos criando o ITN, o Instituto Tecnológico Naval. Né? A Embraer foi meio que o contrário. O ITA foi criado primeiro, foram criados, os engenheiros foram educados lá, treinados, e depois que vem a Embraer, nós estamos aqui comprando 38 anos de know-how, que é algo assim, eu como brasileiro, sabe, nós que perdemos algumas ondas na evolução de tecnologia, essa nós vamos pegar na veia, porque graças a Deus temos o maior mercado de offshore do mundo. Então foi uma combinação muito feliz, que no contexto é explosivo. Ike, olhando o setor de petróleo mundialmente e os deals que aconteceram recentemente, comparando a OGX, até mesmo em reservas riscadas, a gente vê que a OGX tem um desconto significativo. Né? Parece que o mercado precifica mal a OGX. Vocês têm alguma estratégia, quem sabe, monetizar algum poço, por menor que seja, para talvez o investidor precificar esse ativo melhor? Excelente pergunta. Ó, da mesma maneira que a gente monetizou um pedaço da nossa MMX, né, vendendo para a Anglo-América, foi dado o carimbo, no fundo entrou dinheiro que foi distribuído para todos os acionistas. Né? Os acionistas adoram ver o retorno de volta, principalmente que foi um crescimento que acontece muito na área de recursos naturais. Tá? Eu acho que o investidor brasileiro não entende muito bem, é que você com furos que foram feitos na MMX para provar reserva de minério, mas na OGX, por exemplo, nós estamos já no nosso 10º furo. Isso não é simplesmente o 10º furo, quer dizer, depois do segundo, terceiro, eu percebo que o mercado achou, não, eles já descobriram óleo em Campos e estão só repetindo o que já aconteceu. Os quarto, quinto, sexto, sétimo poço, quer dizer, 10 poços com 17 descobertas, tá certo? Nós descobrimos uma província petrolífera nova no Brasil, tá? Falo aqui para vocês, para os investidores, que da mesma maneira que eu sempre soube, essa é a minha cultura de 30 anos, eu sei enxergar diamantes não polidos. A OGX tem hoje $1 trilhão de valor em petróleo em águas rasas, petróleo esse que vai custar $8 de lifting cost, e nós sim estamos nos preparando para vender um pedaço pequeno, tá? 20%, para fazer uma mega monetização, sabe, para os investidores, de novo entenderem como se cria riqueza na água, nessa área de recursos naturais, que é algo que o investidor precisa entender, sabe? Porque eu entendo a dificuldade, né? Você com alguns poucos poços, vamos dizer assim, apesar que cada um deles custa $50 milhões, né? Você de repente cria uma riqueza que é 20 vezes, né, maior. É difícil entender isso. Talvez na área de internet você tenha um pouco isso, né? Mas em recursos naturais, quando você consegue ser dono, que aconteceu no caso do OGX, blocos no sul de Campos, que são blocos que eu considero
olha, talvez os melhores blocos de exploração do mundo, tá? Vou repetir, do mundo. Tem $1 trilhão de valor ali. Então, se você me perguntar hoje, isso aqui pode ser monetizado em valores de até $100 bilhões, tá? Só a nossa área de campos. Isso quer dizer o seguinte, isso é mais que 3 vezes o valor da companhia hoje. Então, o que os investidores têm que entender que a companhia hoje tem todo o dinheiro em caixa para executar esse programa, que está, né, em plena evolução. Ninguém imaginava que 10 furos, 17 descobertas, não dá nem para falar de hit ratio, né, de taxa de acerto. A taxa de acerto é... Não, 170. É verdade. São 170. É verdade. É difícil, as pessoas têm dificuldade em comunicar isso. Talvez aqui seja uma das maneiras de se comunicar isso para os investidores. Então, se investidores estrangeiros entendem isso talvez melhor, eu estou aqui, uma das razões que eu estou aqui, eu quero que brasileiros não percam a oportunidade de ganhar dinheiro com isso que eu estou explicando aqui. Então, sabe, nós vamos fazer isso de novo, espero que depois dessa, de novo, vai entrar dinheiro de um carimbo, que o carimbo das empresas X valha como carimbo, tá? E não sempre... Por que é a referência, né, nós temos assim um caguete de achar que as empresas de fora são melhores que a gente? Engano, tá certo? No Brasil tem competência, graças a Deus eu sempre tive muito sucesso nessa área de recursos naturais, entendo isso profundamente e quero passar para vocês que não perca a oportunidade de comprar essa ação, porque o que vai acontecer? No dia que a gente anunciar esse negócio, a ação vai o quê? Vai duplicar, triplicar de valor e as pessoas não vão estar posicionadas. Vão estar fazendo o que chamam aí de momentum trades, né? O trade do momento, fazer aquele day trade. Tem outra palavra feia para day trade, né? Day... Não tem? Tem. Então, mas enfim, eu acho que os investidores têm que entender o que eu estou dizendo aqui. Eu não gosto de promover meus negócios quando não enxergo a riqueza que está para ser criada. Não gosto, não faço, tenho vergonha, tá? Tenho orgulho que a equipe da OGX são gente... É um pessoal conservador, tá? Ao contrário, eles seguram dados. Então, eu posso falar porque eu enxergo isso, já vi isso acontecer e nós vamos entregar essa riqueza aí nos próximos meses. Ótimo. Surpreso? Não, estou feliz. É verdade. Que hoje a OGX é a maior empresa privada do setor de petróleo. E nós temos também uma das grandes players do mercado mundial do petróleo, a Petrobras. Existe uma chance de a OGX se tornar uma grande parceira da Petrobras em determinado momento? Absolutamente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, várias conversas com o ministro Lobão, ex-ministro, né? Ele me disse que, sabe, assim, falando em nome do governo brasileiro, muito feliz com a atuação da OGX na arena do petróleo, repetindo que esse governo, eu acho que todos os governos no Brasil, encaram, né, com muita naturalidade o fato de outras empresas entrarem no petróleo brasileiro. Até porque, né, o petróleo que está se identificando aí é uma fronteira tão gigantesca. Eu diria para você que isso aqui é uma fronteira de um business, né, de $1 trilhão na próxima década. E você sabe que petróleo é transformacional, né? Porque os números são gigantes, né? O equipamento offshore, por acaso, é petróleo offshore, né? Não é petróleo em terra, então a necessidade de produção de equipamentos que vai colocar tudo isso em produção. Se a gente vou fazer um sonho aqui para 2020 nós vamos estar produzindo 6 milhões de barris dia. Ou seja, o Brasil vai estar entre, sabe, terceiro, quarto produtor mundial. Isso muda muita coisa, muda para o Brasil, né? Somente nesse eixo Rio-São Paulo, porque a grande fronteira realmente está aqui na nossa frente. Então, sim, a Petrobras, sabe, os talentos que estão com a gente vieram da Petrobras. Graças a Deus, o Brasil criou uma Petrobras, porque ali foram formados talentos, né? E talentos esses, que estão tendo a chance de trabalhar numa empresa do setor privado, onde as coisas são mais rápidas, mais flexíveis, mais ágeis. Tem um dono que, sabe, conhece o setor e aceita o risco, porque é um risco muito calculado e um risco, quando você trabalha em áreas virgens, tão ricas,
A taxa de sucesso é essa que eu estava te falando. Não é nem 30%, 40%. Não. É 170%. É difícil até contar isso, mas é o que está acontecendo. Então, quando as pessoas avaliam essa riqueza criada, né, e acham que os 10 furos que nós fizemos, no fundo, a província está sempre aumentando de 500 para 2.000 quilômetros quadrados de petróleo. Essa que é a mensagem que tem que ser lida corretamente. Mas voltando à sua pergunta com a Petrobras, eu acho com certeza, sabe? Porque na hora que você chamar o futuro presidente da República, no primeiro trimestre do ano que vem, que nós pretendemos produzir petróleo com essa plataforma aqui, ó, já comprada da OSX. Okay, a OSX já gera caixa ano que vem. A OGX vai gerar caixa também, porque ela vai começar a produzir no primeiro trimestre do ano que vem. Imagina você chamando o presidente lá, os governadores, para botar a mão no óleo. Primeiro trimestre do ano que vem, tá? Nós vamos ter aí demonstrado que do conceito à produção se passaram 3 anos e meio. Isso é recorde. Não é que a gente é espetacular, é que a gente usou tudo que tem de bom no Brasil, né, com a dinâmica de uma empresa do setor privado e fez acontecer. Então isso vai criar benchmarks de eficiência. Então, por que não a Petrobras chegar a nós e, olha, vamos desenvolver esse campo junto, né? Meio que um campo que seja da Petrobras e você, usando a agilidade do setor privado, porque eu acho que realmente a Petrobras, sem ela, todo esse desafio do pré-sal é difícil de acontecer, sabe? Eu acho vital para o país entrar nessa fronteira que está entrando, então eu tiro meu chapéu todo dia para a Petrobras, porque ela fez e vem fazendo, mas que bom que empresas privadas também podem participar, e o OGX é um exemplo disso. E acho que essas parcerias vão acontecer sim. Ótimo. Aí falando um pouquinho de MPX agora. As recentes descobertas de carvão na Colômbia transformam a MPX, além de uma empresa de utilities, agora alavancada em recursos naturais. Primeiro, o que isso representa de upside para a MPX? E se vocês pensam na possibilidade de se associar a algum parceiro ou sócio estratégico nesse projeto? De novo, todo mundo quer um carimbo, né? O nosso carimbo não vale, ok. Sem dúvida, a descoberta dessas reservas de quase 2 bilhões de toneladas, com carvão colombiano, que é um carvão com baixíssimo enxofre, com pouquíssimo percentual de cinzas, é o que eles chamam de compliance coal. Sabe aquele carvão que todo mundo quer? Que toda usina térmica quer comprar um percentual para melhorar a qualidade de carvão que é comprado em várias outras jazidas no mundo, fazer um mix. Então você precisa do mix da qualidade de carvão colombiano. Então tivemos a sorte de achar um carvão diferenciado. E nós estamos engenheirando a mina para se transformar numa mina de 20 milhões de toneladas, que é bem superior à nossa necessidade para suprir as nossas térmicas. E com isso, quer dizer, a gente fez da MPX uma empresa autossuficiente em combustível, voltando um pouco à sua pergunta inicial, né? Pensando 360 graus, nunca dependa de ninguém na sua criação de riqueza. Quando você captura todos os elos, você entra em taxa de retornos diferenciadas. Então, por exemplo, essa nossa mina da Colômbia, sem dúvida nenhuma, faz o valor da nossa MPX ser no mínimo o dobro. Só que as pessoas, de novo, têm dificuldade de entender o timing disso, quando é que vai acontecer. Na hora que você identificou a jazida, cubou ela, mostrou que ela tem a qualidade que tem, o resto é execução, né? E execução é um negócio que eu acho que ano passado, olha, se nós entramos na lista do Forbes ano passado, fazendo o maior salto do mundo, foi por pura execução nas companhias X. Não foi nenhum negócio novo, foi execução, tá? Então, você quando bota, no caso da OGX, 5 sondas em alto mar para funcionar no cronograma, milhares de pessoas que... imagina o suprimento desses gigantes dos mares. Isso está acontecendo todo dia. Então, nós estamos aí com 5 sondas executando nossos planos. Só para voltar na execução. Primeiro trimestre do ano que vem, OSX 1 começa a rodar, gerando caixa. OGX começa a produzir petróleo, gerando caixa. E MPX, que nós estávamos falando, começa a gerar caixa no meados do ano que vem. Então, sabe, esses sonhos grandes, né, que todos nós temos que ter, eles demoram 3 a 4 anos para maturarem e acontecerem. O fantástico é que o ano passado
o marco da criação de riqueza foi por execução, capacidade do grupo de executar. Então é só, as pessoas, sabe, investidores às vezes têm que entender um horizonte um pouco mais comprido, né? E não ser day traders ou traders semanais ou mensais. Eu sei que aquilo ali é que nem uma cachaça, né? É gostoso, mas cuidado, porque você pode perder no dia que a empresa anuncia, conclui uma venda dessa, a ação vai dobrar ou triplicar. Perdeu o grande movimento, você né? Perdeu, né? Então, o importante realmente, e vocês fazem isso aqui, imagino, para informar os investidores, para eles entenderem melhor, não só a análise que eles leem dos analistas, que muitos deles até deveriam visitar mais as operações, mas isso que vocês fazem ajuda o investidor a fazer um julgamento conversando com quem cria riqueza, né? Então eu estou tentando aqui fazer que investidores aqui brasileiros entendam que as empresas X, né, não tem o risco X. O risco X aqui é de ganhar muito dinheiro. Esse é o risco. Aí vocês aqui decidem. Ótimo. Aike, essa semana o presidente chinês vai estar aqui no Brasil. E a gente sabe que o seu projeto para a LLX é tornar o Superporto do Açu uma grande freeway com a China. O que nós podemos esperar dessa visita? Olha, eu estou indo para Brasília na sexta-feira assinar com o presidente Lula e o presidente Hu Jintao o memorando para a siderúrgica, uma siderúrgica de 5 milhões de toneladas, que é um investimento de 5 bilhões de dólares no Açu, quer dizer, é uma mega âncora para o porto. E lembre-se que para você produzir 5 milhões de toneladas, você precisa de 7 milhões e meio de toneladas de minério de ferro, e você precisa de 30% disso, quer dizer, 2 milhões de toneladas de carvão que vai, né, para o qual você precisa usar o porto. Então, quer dizer, primeira âncora grande chinesa. Nós estamos, no mesmo dia, estão indo 65 empresas chinesas, tá, com 114 chineses, que são os diretores dessas empresas, visitando o Açu, né, entendendo que a âncora da siderúrgica permite eles enxergarem a possibilidade de você criar o polo metal mecânico no Açu para toda a indústria do petróleo que está na frente do Açu. Não sei se vocês já viram no mapinha. Não tem um mapinha aqui não. O centro nervoso está literalmente na frente do Porto do Açu. Quer dizer, empresas chinesas, desde automóveis de carro elétricos, bicicletas, Vespas, né? Vespas? Como é que chama essas Vespas? Vespas, né? Vespas elétricas, que tem muito na China, eles são super evoluídos nessa área. Entendendo que a plataforma do Açu é uma logística que tudo, na verdade, os brasileiros já se renderam, né? Vocês sabem que a Votorantim e a Camargo Corrêa já estão lá, quer dizer, desenhando as suas cimenteiras, né? Se grupos grandes brasileiros estão se rendendo ao Açu pela logística imbatível, porque o que o Porto do Açu faz de diferente para o Brasil? Ela permite à indústria se instalar na costa, né? E você fazer uma revolução que você vai sair não do caminhão para o trem, você vai sair do caminhão para a barcaça ao longo da costa. Então isso é como você sair da telefonia análoga para digital, entendeu? Então não adianta, se todo mundo fizer o dever de casa, estudar, o cara tem que se render ao Açu, só para entender a dimensão do que vem acontecendo, porque o nosso Brasil, os portos nas cidades, Santos, o próprio Porto do Rio de Janeiro, as cidades fecharam, né, os portos. Você não consegue mais remover 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, ou casas, né, ou edifícios aqui no Porto do Rio de Janeiro, para fazer uma área industrial. Fora que você está no meio da cidade, né, nem dá mais. Não tem condição. Mas é só para entender por que o Açu tem essa modernidade. Vocês aqui são Brasil novo. O Porto do Açu é o Brasil de última geração, de quinta geração. Eu e a Laura estivemos lá para conhecer as obras do Porto. Realmente é algo diferenciado. Tá certo. Pelo porte, né? Você vai receber o jumbo dos mares, você vai ter eficiência por tonelada movimentada. Na verdade, um porto privado que se propõe a ajudar o Brasil a crescer, sabe? Nós vamos fazer, enfim, fazer contratos, como já estamos, né? 2 siderúrgicas, âncoras. Realmente isso nós estamos com mais de 70 MOUs assinados,
né? Você sabe que tem uma história engraçada dentro da companhia, que ninguém pode comprar ação, porque toda hora tem um MOU para ser assinado. Então, vira insider trader, não né? Pode, não pode. Como é que eu compro a ação da companhia? Vocês podem. Nós não podemos. Ótimo. Aqui, falando um pouquinho do mercado de minério de ferro. A gente está vendo que o mercado de minério de ferro está bastante aquecido. Primeiro, qual é a tua visão para esse mercado e onde é que tu enxerga as oportunidades de consolidação para a MMX? Olha, a MMX é um consolidador natural porque, via a LX, ela é dona do Porto Sudeste. O Porto Sudeste é realmente a grande alavanca consolidadora. Porque, de novo, ao longo da nossa costa, você não pode construir um porto desse em qualquer lugar, né? Ou você acha uma mina gigantesca que pague a conta, né? Você tem que sempre juntar esses vários componentes. Minas pequenas não justificam a construção de um porto de bilhão. E na bacia de Sepetiba, a bacia está saturada. Você não consegue, né? Tem gente com interesse de fazer, mas você não consegue mais fazer. Então ele tem um scarcity value, um valor de raridade, né? Como é que você traduziria isso? É um valor de coisa única, tá? E é um porto que tem a capacidade para exportar 100 milhões de toneladas. Então, na verdade, a MMX, que tem um contrato com a LX de exportar minério, ela tem, digamos, a alavanca da consolidação. Sem o porto, você não consolida a retroárea, né? As minas em Minas Gerais. Então, sim, o conjunto das companhias, né, a MMX, que tem um contrato com a LX, é realmente o consolidador natural, porque o porto já foi aprovado, está em construção, financiamento do BNDES, que é outra coisa maravilhosa, né? Não sei se vocês sabem, mas o BNDES hoje, eles têm 3% ainda da MPX, são sócios em 3%, e também são sócios de 3%. Eles tinham até mais, mas aí ganharam tanto dinheiro, venderam um pedaço. Que bom, né? Que bom. Que o nosso Banco de Desenvolvimento ganhe dinheiro com bons projetos. É verdade. Então, sim, a MMX tem essa, digamos, força de ser o consolidador da região. Isso não quer dizer que a gente não venha pensar em histórias maiores, né? Porque se nós estamos hoje desenhando a MMX para ser uma empresa de 40 milhões de toneladas, se a gente enxergar como o porto tem capacidade para 100, você continuar agregando ativos para transformar ele num porto de 100 milhões, nós vamos fazer. E aí está o limite também. Você vê como é complicado, né? Mas 100 milhões é uma meta que... Então nós podemos sair do 40 para 100. O que falta para isso acontecer? Trabalho. Bom, hoje tu tem muitos investimentos em diversos setores. O que poderia fazer com que tu saísse de algum deles? Tem algum ativo que pode estar próximo de algum desinvestimento? Não. Olha, eu diria para você hoje assim, a nossa LX, que é a empresa de logística, esses são ativos únicos que você vive eles, né? São famosos ativos que você se casa para sempre. Na área do petróleo, eu diria para você hoje que a gente ficou tão grande e os ativos são tão grandes que eu posso sim vender um pedaço de, sei lá, 20%, 30% num ativo para monetizar, para dar o carimbo que todo mundo quer, mas também nós ficamos tão grandes que eu estou sendo brasileiro, que tenho o meu lado nacionalista mesmo, sou assim, e acho que são ativos que tem que ficar no Brasil, sabe? Não vale a pena vender, porque só a venda de um pedacinho já capitaliza o grupo de uma maneira tão extraordinária que a gente não precisa, tá certo? Então vamos deixar essa riqueza no Brasil. Perfeito. Que já que está sempre olhando oportunidades, então tem alguma coisa que tu esteja olhando, já que não está pensando em desinvestir de nada? Olha, quando você fala de desinvestir, as pessoas sempre acham que a gente precisa de caixa, né? Eu diria para você, olha, hoje a X ainda tem 4 bilhões em caixa, né? Vamos monetizar um pedaço grande aí nos próximos 6 a 8 meses. A MPX está com seus projetos financiados, está com 1 bilhão em caixa. A LX está com seu caixa, a MMX gera caixa e a OSX acabou de captar 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Nós estamos muito bem, obrigado. Novos negócios, olha, como vocês sabem, isso também é um privilégio aqui de ser brasileiros e ter o Brasil que foi criado por tantas brases, nós sempre conseguimos trazer esses talentos de gente fantástica, né?
eu acho que uma das diferenças nossas, talvez como vocês aqui, que são uma equipe de jovens, que, né, nesse sistema aberto de funcionar, cada um está se medindo, né? Esse processo moderno, cada um sabe quem, ou cobra um do outro, né? Essa cobrança diária. Competição saudável. Uma competição mega saudável. O nosso grupo é assim também, e olha, a minha grande surpresa é ter trazido esses executivos, né, super experientes, a turma da OGX, por exemplo, tem quase 30, cada um deles tem 30 anos de Petrobras. E dá para eles as ferramentas e a liberdade do empresa do setor privado, olha, se faz milagre, que é o que nós estamos provando. Então, quer dizer, os talentos estão aí, e as companhias, como eu disse, tem o caixa e os talentos em cada uma delas para executar, independente. Porque quando as pessoas falam que existe o risco sistêmico de cada uma, não. Cada uma delas é estanque, cria sua riqueza própria, os caixas não se conversam, é tudo independente, né? Sim, a OSX, a última empresa gerada, obviamente, para cumprir o conteúdo nacional e não perder valor na OSX, ela foi importante a ser criada. Então, botamos mais essa empresa em pé. Eu acho que esses pilares aí, eu acho que nós montamos uma estrutura que eu enxergo claramente que nós podemos triplicar o valor desses ativos, em diferentes percentuais de cada companhia, porque cada uma companhia tem uma dinâmica diferente, nos próximos 12 a 14 meses. Então, be surprised. Se surpreendam. Eu adoro me surpreender, se surpreendam vocês. Importante eu passar essa mensagem, porque, sinceramente, eu ficaria muito triste em descobrir lá, só os fundos estrangeiros, que nós temos vários sócios nossos, ganharam dinheiro porque entendem melhor essa história da criação de riqueza, sabe? Se você vê a cultura dos canadenses, que investem muito em empresas de pesquisa mineral, eles sabem o que é fazer um furo e, né, que custou 10 milhões de dólares, e descobrir uma riqueza que vale $1 bilhão. Isso, eu não sei nem se eu estou conseguindo passar isso aqui para vocês. Perfeitamente. Tá certo? E pode ter certeza que não é só os gringos que vão ganhar dinheiro, não. Tá, mas olha, que parte dessa riqueza fique mais no Brasil. Por isso que eu estou aqui. Que o senhor comentou essa semana na imprensa que no curto prazo não pretende abrir o capital da IBX, da holding, mas que no futuro próximo você quer abrir o capital da holding, sim. Qual é o racional da abertura de capital da IBX? Olha aqui, deixa eu dizer. Da mesma maneira que cada companhia é estanque, como a essência da IBX são os ativos, né? Ela tem 60% da OGX, 78% da OSX, ela é sócia majoritária de todas essas 5 empresas públicas. Se eu estou enxergando que elas embaixo podem triplicar de valor, não esquece, a IBX está adiado sine die, porque eu sei que eu vou criar essa riqueza. Claro. Eu tenho a riqueza dentro dela e o talento para fazer isso acontecer. Eu estou repetindo isso várias vezes porque é uma catequese mesmo. Tem que repetir, que as pessoas ouçam bem o que eu estou falando. Da mesma maneira que a gente foi ousado ou abusado, uns 3 anos atrás, de dizer que a gente estava criando muita riqueza, é porque eu já enxergava essas jazidas. No caso do minério de ferro, você tem uma montanha de 10 quilômetros de minério de ferro. Você olha com a sua cara, sabe? Só as pessoas vendo e entendendo. No caso do minério foi bem mais fácil, né? No petróleo, eu tive que levantar o dinheiro que nós levantamos, mas nós hoje temos 10 furos com 17 descobertas. Nós descobrimos uma província petrolífera nova. Quer que eu repita de novo? Tá claro. No auge da crise de 2008, muitos economistas falavam que a recuperação não seria nem em V nem em U, e sim em L. Para nós foi muito visível que a recuperação foi em X, ou seja, as empresas do grupo IBX foram um grande destaque na bolsa. Hoje, a mídia tem batido muito na questão do risco X. Como é que o senhor enxerga essa bipolaridade dos formadores de opinião? Olha, eu acho que esse negócio do X foi vocês que inventaram. Isso aqui veio da casa, aqui. Essa criação é de vocês, não é? É de vocês. Aqui, olha, a coisa mais importante na vida é dar os direitos autorais a quem cabe. Isso aqui é vocês aqui. Né? Vamos tirar essa ideia, então. É de vocês. Mas, bom, essa dubiedade, eu diria para você o seguinte, olha, na minha visão, tá? Eu enxergo que, como houve uma criação maciça de riqueza, e voltando àquilo que eu falei um pouco antes, talvez nós brasileiros não confiamos muito um no outro, né?
Não, esse Batista aí apareceu agora, nos últimos 5 anos. Eles esquecem que antes dos 5 tem mais 25 para trás. Então é uma história de 25 mais 7. O tempo vai passando, né? Então, de uma experiência de mega criação de riqueza. Eu vou te dar um dado que muita gente não sabe. Eu, para ganhar meu primeiro $1 bilhão, eu criei $20 bilhões de riqueza para acionistas. A curva é assim mesmo, sabe? Quem começa do zero, muita gente não sabe disso. E essa riqueza, só que nessa nova fase minha de Brasil, eu soube engenheirar de tal maneira que eu divido com investidores que estão investindo comigo, não tenho o mínimo problema de deixar riqueza na mesa para quem investe comigo, mas soube acabar ficando com a maioria das companhias, né? E o mundo realmente tem uma dificuldade boçal de entender essa criação instantânea na área de recursos naturais. E isso vem muito da nossa cultura. No Brasil, você pode perguntar, os maiores empreiteiros do Brasil, aos quais eu tenho grande admiração pela capacidade de engenharia que eles têm, mas eles não têm a cultura do risco, sabe? Eles não sabem que o Brasil é um país rico que responde, né? Mas você chega para um empreiteiro qualquer e fala assim, olha, você arriscaria $50 milhões num furo, num poço, que eventualmente pode ser seco? Todos vão te dizer não. Eu te digo todos porque eu já chequei com todos. Sabe? Então é um negócio assim. Só que o Brasil te compensa por isso, tá? Da mesma maneira que eu acho que vocês aqui estão criando um modelo novo de criar esse conteúdo aqui, né? Informando o investidor através de pessoas que são formadores de opinião, eu não sei se isso é risco, não sei quando foi investido aqui, mas estão sendo ousados, né? Então essa ousadia, né, esse risco de investir mais em pesquisa, por exemplo, eu acredito que no Brasil tem talentos na área científica extraordinários, muito mal aproveitados. É pena que eu não posso fazer tudo, né? Mas se tivesse mais tempo, tanto que o nosso ITN, o Instituto Tecnológico Naval, eu vou botar isso em pé. Também porque eu estou comprando, quer dizer, eu comprei toda a tecnologia. Mas vou fazer, depois de 5 anos, isso aqui vai ser tecnologia brasileira. Tá certo? Senão vamos criar patamares que eu acho que pode superar os coreanos. Porque o mercado, de fato, está na nossa frente, é o nosso petróleo. Então, esse negócio de opiniões assim é que maciça criação de riqueza, que as pessoas não entendem bem, né? E é realmente só na área de internet ou alguém que compra um ativo nessa última crise nossa, tem investidores que são mega oportunistas e compram ativos que estão valendo 10 centavos, né, $1 por 10 centavos. Eu nunca fiz isso, eu sempre criei riqueza do zero. Me orgulho muito disso, sabe? Tanto que eu acho que, né, nessa criação de riqueza que a gente faz, a gente gera empregos novos, são novos projetos, e muita gente não entende a dimensão das coisas que a gente faz. A gente acredita muito aqui na casa também que para se criar riqueza tem que ousar. A gente está constantemente buscando isso. Ousar, ousar, ousar. Coisa de X. Ousem, sabe? O Brasil merece. O Brasil é muito rico. Essa riqueza que está toda vindo aí, meu Deus do céu, você vê que né, a dependência dos chineses aí do minério de ferro, foi a sua pergunta de antes, né? Olha, eu enxergo claramente esses preços se manterem aí por uns 4, 3 anos. Tem um gargalo de capacidade de produção por no mínimo 4 anos. Depois de 4 anos você tem que checar a bola de cristal de novo. Mas 4 anos é um horizonte. E você vê o efeito que dá na balança do Brasil, né? É verdade. De repente você agrega mais $10 bilhões. Opa, caiu, né? Veio ao subir o preço. Uma canetada lá, algumas canetadas, não é isso? Então o Brasil, cara, com esse crescimento aí de 5%, talvez só não cresce mais porque tem alguns gargalos, né? Mas continue sendo ousados. Compensa. Okay. Pode deixar. Ike, olhando para o cenário brasileiro para os próximos anos, a gente tem alguns eventos importantes que vão demandar bastante investimento, principalmente infraestrutura. Por exemplo, a gente tem a Copa, Olimpíadas, todo o investimento em pré-sal. Tu acredita que a gente vai ter um novo Brasil, um outro Brasil daqui a 10 anos? Poxa, como eu disse, eu felizmente estou no meio desse furacão aí do petróleo, que é um negócio de $1 trilhão, sabe? Então, sim, caramba, e o que deriva daí, né? Aí vem refinarias, vem os outros eventos importantes do Rio que você citou, né? A Copa, são investimentos que acontecem. O Brasil foi colocado no mapa, o Rio de Janeiro especificamente foi colocado no mapa
por causa das Olimpíadas, e aí vem vários investidores estrangeiros. Eu antigamente, sabe, sempre tinha que ir lá. Hoje todos os chefes dessas companhias vêm visitar a gente no escritório. É um negócio assim, que beleza, o mundo mudou. O centro do mundo está nesse eixo, está no eixo Brasil, Índia, China, tá certo? A riqueza, você vai ver uma maciça transferência de riqueza, seja para uma valorização da nossa moeda, que já está super valorizada, né? Ou bem valorizada, mas pode ir além, porque essa riqueza que está sendo criada aí, e o Brasil, quer dizer, produz petróleo, vai produzir petróleo em larga escala, continuar produzindo commodities, né? Pega os números aí das safras de milho e de soja, né? De repente você tem mais 20% assim, de aumento de produção. Caramba! Os chineses necessitando de dobrar o consumo de proteína nos próximos 7 anos. Sem o Brasil, você não chega lá. Né? Então essa autopista com a China, meu amigo, e eu não sei se esse dado está correto, mas lembro que em 2004 existia um acordo com a China, que a China iria investir 90 bilhões de dólares no Brasil. Não aconteceu. Vai começar agora. Né? E se você entende o tamanho da China, o tamanho das necessidades que eles têm do lado de lá, de produtos que essencialmente o Brasil produz, inclusive, em vez de só se vender minério de ferro, eu acho, e é o que está acontecendo com o nosso negócio com a siderúrgica dos chineses, para cada 3 toneladas de minério em bruto, faça 1 tonelada de aço no Brasil. Eles topam. Então, se você extrapolar isso para números, você pode extrapolar que o Brasil pode receber 50 milhões de toneladas de produção de aço dos chineses, que é quase 2 vezes o que o Brasil produz hoje. Isso te mostra a dimensão da China. Você chega e fala assim, ó, eu te supro, eu vou te suprir por 20, 30 anos com 3 vezes mais de matéria-prima, mas em contrapartida você me produz aqui para cada 3 toneladas de minério, 1 tonelada de aço, que vai para a China também. Tá? Então, fazer essa troca, só com a China você tem essas dimensões. Então temos que acreditar que vem investimento pesado e eles não serão mais só compradores de matéria-prima. Santo Jesus Cristo, abençoado Brasil. Bom, o Brasil tem gargalos em logística, tem um potencial forte de ser um player importante no setor de petróleo. Existe uma possibilidade de a gente ter um déficit energético no Brasil. Isso não é novidade para os grandes empresários brasileiros, mas foram poucos os que tiveram, bem poucos, os que tiveram coragem de assumir os riscos que tu assumiu investindo nessas áreas. Quais são as características do empresário Eike Batista que fizeram que tu assumisse esses riscos? Talvez pela minha educação de ter empreendido coisas no meio da floresta, não tinha nada. Tinha floresta e nada, então eu tinha que fazer minha própria logística, criar minha cidade, tratar da água para alimentar a cidade. Então você pensa 360 graus, porque você depende de você. O segundo exemplo que a gente usa muito, inclusive nas nossas palestras, é a nossa mina no Chile, né? Que você imagina uma mina a 4 mil metros de altura, no deserto de Atacama, cara, onde é que eu vou arrumar água? 4 mil metros de altura. Então você começa a descobrir que quase tudo é possível. Tá? Quase nada é impossível. Quer dizer, em cima dos problemas, oportunidades. Mas quem não passa por esses problemas, dificilmente... Inclusive algumas empresas minhas que não foram um sucesso, né? Eu acho que, olha, o empresário que não passou por alguma fase difícil, perde até a humildade, né? De encarar a vida de uma maneira normal, natural. Então... sabe, você tem que estar sempre vigilante, sempre atento e o que eu estava dizendo antes, o Brasil recompensa quem ousa, recompensa de uma maneira extraordinária, inexplicável. É verdade. E talvez eu seja o exemplo para o mundo, né, dessa maciça criação de riqueza, nada mais é que um proxy para o Brasil. Isso é o Brasil, tá certo? Então, olha o que vocês fizeram nos últimos anos. Vocês são um exemplo na área específica de vocês, não é? E vocês sabem o quanto vocês podem crescer. O número, né, de 0,5% percentual. 0,23% hoje de Imagina, em ações. E eu enxergo o Brasil sendo consciente no controle da sua inflação, gargalos que você levantou sempre são oportunidades de investimento, né? E o Brasil tem, olha,
eu vou dizer para vocês, por isso que eu falei do meu respeito às empreiteiras, o Brasil construiu Itaipu, estamos construindo Giral, são projetos extraordinários, sabe? As Três Gargantas na Argentina é coisa nova. Tucuruí não, Itaipu foi construída há 40 anos atrás. Então, fazer coisas gigantescas é nós mesmos. Tem que imbuir um pouquinho mais esses empreiteiros, assumir novos riscos e novos desafios. E talvez o Brasil novo, com inflação baixa, com regras mais claras, transparência, que nossas empresas são 4 empresas, 5 empresas listadas no Bovespa, com a mais alta governança corporativa, que eu acho o máximo. Transparência, que fantástico. Eu acho o negócio do Ministério Público, que muita gente acha, mas o Ministério Público, não, acho, é uma maneira de você criar check and balances, né? Você ser auditado de novo. Qual é o problema? Às vezes é bom alguém de fora, opa, será que você viu isso aqui direito? Então, já que a gente está pensando num Brasil certo, num Brasil com parâmetros estándares de qualidade, né? Não venha me fazer uma casa popular de 45 metros quadrados, que é o padrão aí, não sei, não vou nem citar o nome, mas 45 metros quadrados, uma casa para alguém morar, some para 63. Por acaso a gente gosta de 63, mas, sabe, cria um padrão vamos fazer um Brasil que todo mundo possa usar, né? Claro, claro. Aí que a gente tem uma curiosidade. Hoje, você é uma pessoa que acredita muito no potencial do Brasil. Tem uma capacidade única de gerar riqueza. E tem um comprometimento muito forte com o terceiro setor. Já passou pela sua cabeça juntar esses 3 pilares, traçar uma plataforma política e chegar à presidência da República? Eu sirvo melhor meu país empreendendo, gerando esses projetos. Tá? Sou apolítico, eu cobro a transparência, né? Vamos fazer as coisas certas. Fico mega feliz em ver governadores e feliz como brasileiro de enxergar que temos múltiplos líderes, tá? Olha, eu cito o Sérgio Cabral, para mim ele é um CEO, podia ser um CEO de qualquer companhia, no sentido de administração eficiente, quase do setor privado, né? Bônus por eficiência, né? Remuneração extra, Aécio, enfim, obviamente o governador Serra, Dilma. Então, que feliz o país que tem tanta gente assim, tantos líderes, tá? Que possam administrar seu país. Mas esse negócio político me travaria demais, não, sabe? Não é muito a minha natureza. Sabe? Me contem como eu já falei isso várias vezes, um soldado do Brasil para botar não fazer puxadinho, coisas de primeiro mundo, sei buscar referência de fora, não tenho complexo de que os alemães são melhores que americanos, não, somos nós mesmos, até porque aprendi com eles. e agregamos talvez um componente de ter trabalhado em muito mais diversidade que eles não conhecem tanto, né? Quem trabalhou no Brasil de 80 até 90, até talvez o ano 2000, esses 20 anos, olha, nós fomos treinados na guerra, tá certo? Inflação alta, sem disponibilidade o acesso a capital. Tanto você vê minha história, nesses 20 anos, eu consegui captar só $1,5 bilhão, né? Você vê um pouco a história da dificuldade da América do Sul, mesmo tendo ativos de recursos naturais, minas de ouro, né? E obviamente, de 2000 adiante, nossa, é exponencial. E para todos, né? Todo mundo do Brasil que decidiu se formalizar, a área de construção civil, né? Não é fantástico? Poxa, todo mundo hoje, no meu restaurante, todo mundo tem carteira assinada, compraram residência aqui em Jacarepaguá, financiados em 20 anos. Tem um Brasil novo aí, de uma dimensão que a gente não tem noção. Eu tenho. Ótimo. Aike, muito obrigado por dividir esse momento conosco. Espero que você volte mais vezes à nossa casa. Volto com prazer. Parabéns pela ousadia de vocês aqui. Tiro o meu chapéu. Chapô por vocês aqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos os clientes da XP. Obrigada a todos.